A paz do Senhor, meus irmãos, é o pastor Raoni falando. Como vocês sabem, em função da crise de saúde provocada pelo coronavírus aqui em Brasília, o nosso ministério nos deu a orientação de não realizarmos os cultos presenciais, né? Incluindo o culto da palavra que seria ministrado nesta quarta-feira. Hoje nós estaríamos à noite cultuando a Deus com os irmãos. Para tentar atenuar um pouco essa questão, né, e poder trazer um pouco da palavra de Deus para os irmãos, nós tomamos a iniciativa de estarmos transmitindo um pouco da palavra, tentando fazer o culto online, né? Por enquanto a gente não consegue ainda fazer ele ao vivo, mas eu estou gravando isso aqui, está na hora do almoço, eu estou aproveitando para tentar passar um pouco da palavra de Deus para os amados irmãos, amém? Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no texto que nós já informamos previamente aos irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Amém? Estamos tentando trazer um pouco a respeito da verdadeira adoração a Deus, nesse momento em que nós temos que estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, mesmo sem estarmos juntos como congregação, tá bom? A partir do verso 19 a palavra diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar a Deus. Quero convidá-lo a estar orando ao Senhor comigo nesta hora. Pai, nós te damos graça, louvamos o teu nome pela tua presença. Nós sabemos, Senhor, que tu se faz presente, tu és um Deus onipresente, estás em todos os lugares. Que o Senhor possa receber a nossa adoração e, Senhor, abrir a nossa mente para aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste dia. Toca cada irmão. Nós sabemos que é um momento em que muitos estão atribulados, aflitos, preocupados, mas o Senhor é aquele que tem guardado as nossas vidas e tem o controle de tudo em tuas mãos. Muito obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Eu costumo dizer que se alguém deseja começar a ler a palavra do Senhor, é bem interessante que essa leitura se inicie pelo Evangelho de João. Ele tem uma característica toda especial porque foi um evangelho escrito pelo apóstolo João para falar diretamente com a igreja naquele tempo. E por conseguinte nós sabemos que esse texto atravessa os séculos e também fala fortemente aos nossos corações. Nós dizemos que existem 3 evangelhos sinóticos na palavra de Deus, Mateus, Marcos e Lucas. Eles guardam similaridades de escrita, de histórias relatadas, principalmente de narrativa, mesmo que cada um deles fale especificamente para um povo, né? Inicialmente para um povo. Essa palavra, os 4 evangelhos, eles atravessam os séculos e falam diretamente ao coração de cada homem, de cada mulher que é tocado pela palavra de Deus. Mas João tem essa característica especial por ter sido escrito pela igreja. João foi pastor em Éfeso, depois de um seu longo ministério apostólico, depois da perseguição, e nós vemos agora o servo de Deus tentando relatar a respeito daquilo que o seu amigo Jesus falou com ele, mostrou a ele, tudo aquilo que ele vivenciou. Por ser escrito para a igreja, de uma maneira bem mais pessoal, e relatando o texto de uma maneira mais pessoal, João ele tem a preocupação de trazer os grandes diálogos de Jesus ao longo da sua narrativa. E você atravessa o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e você vê Jesus conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas. Quando nós iniciamos o capítulo 4, nós conhecemos uma mulher numa região chamada de Samaria. Essa região de Samaria é o antigo norte de Israel, como já explicamos para os irmãos em algumas vezes. Israel era um só reino, depois ele foi dividido após o reinado de Salomão, e você vai ter um reinado no norte, um reinado no sul.
Esse reinado no norte e no sul, o sul vai se chamar Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, e ao norte você vai ter 10 tribos, as outras 10 tribos de Israel. O reino do sul ele vai ser levado cativo para a Babilônia, alguns séculos depois. Ocorre que o reino do norte não tem essa mesma questão. O Império Assírio vai tomar aquele reino, vai matar o seu povo, deportar para outros locais os remanescentes, e ao tempo que Judá, o reino do sul, ele tem uma transição a partir do reinado persa, depois dos babilônicos, e retorna para o seu local de origem, mesmo não voltando a ser um reino, você tem uma província em alguns momentos, mas você tem um povo judeu bem estruturado ali, o reino do norte não tem essa mesma oportunidade. Eles são dizimados e o reinado ele não volta. Havia uma política do Império Assírio de distribuir as pessoas para outras regiões e trazer de outras regiões conquistadas pessoas. Foi isso que eles fizeram no território de Israel, trouxe povos de outras religiões, de outras culturas, estabeleceu ali, e os judeus olhavam aquele povo que misturava um pouco do Império Antigo, do Reino Antigo do Norte, com trasladados de outras regiões pelo Império Assírio, como um povo estranho. A principal questão, ela perdurava até um pouco antes, porque havia um problema de adoração. No Antigo Testamento nós sabemos que Deus estabelece como local de adoração a capital do Reino do Sul, a cidade de Jerusalém. Ali ficava o templo do Senhor. Esse templo vai ser reconstruído depois do exílio e nos tempos de Jesus ele estava estabelecido. E o local de toda a religião e da adoração dos judeus era no templo em Jerusalém. Ocorre que os samaritanos ficavam distantes do templo, não eram bem aceitos pelos judeus por causa dessa miscigenação, e eles diziam que o local que Deus deveria ser adorado era no monte. Então essa celeuma vai perdurar durante algum tempo, e o pessoal do Reino do Sul e do Reino do Norte, dos seus remanescentes, na verdade, nos seus desdobramentos, eles vão ter um problema cultural e étnico muito forte, eles não vão se relacionar. No capítulo 4, quando Jesus encontra essa mulher samaritana, a gente vê ela questionando Jesus logo no início do texto, dizendo: como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim, uma mulher samaritana? O judeu e o samaritano não se falavam. Além disso, não era típico da época um homem falar diretamente com uma mulher, né? E Jesus começa um processo de autoapresentação a essa mulher. Ele vai revelar coisas sobre a vida dela, ele vai apresentar a ela uma nova doutrina, vai mostrar a ela que ele poderia dar uma água viva que saciaria a sede daquela mulher, que pelo próprio texto nós vemos que tinha uma vida que não era difícil, não era muito fácil, era uma vida bem difícil. E ela vai apresentar uma questão teológica para Jesus, reconhecendo ele como um mestre. E vai dizer: olha, Senhor, os nossos pais diziam que Deus deveria ser adorado no monte, enquanto os judeus dizem que tem que ser no templo em Jerusalém. Como é que fica essa história? Jesus não foge dessa questão e responde de uma forma que a mulher não esperava, uma forma até um pouco diferente do que ela poderia esperar de resposta. Jesus vai dizer que estava chegando um novo tempo em que Deus seria adorado não mais no templo, nem mais no monte, mas que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E esse texto é muito bonito porque ele vai nos apresentar um aspecto muito especial dessa nova dispensação que nós temos na graça, a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não importa onde a gente esteja, não importa se nós estamos dentro de um templo, ou se nós estamos em Jerusalém, ou se nós subimos ao monte para buscar a face do Senhor, é interessante notar e perceber que Deus está interessado em verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Obviamente nós nos reunimos no templo como uma comunidade em que um ajuda o outro, um aperfeiçoa o outro, Deus trabalha na vida de cada um usando os outros, Deus distribui à sua igreja fisicamente dons espirituais, dons de serviço, para que nós sejamos edificados uns pelos outros. E alguém está bem preocupado, dizendo: e como é que vai ser nesse período em que, por uma questão de saúde, a igreja do Senhor tem que ficar distante, a gente não pode ficar interagindo com os irmãos, nós temos que tomar cuidado para não estarmos juntos com os irmãos, interagindo. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não se preocupe, sua vida espiritual com Deus, ela pode ser ainda mais fortalecida durante esse período.
Não que vamos viver uns longe dos outros. Existe um movimento de desigrejados forte e enorme no nosso país e ao redor do mundo, que ele não é bíblico. Mas nós estamos passando por uma precaução, por uma questão de obediência às autoridades, por uma questão de amor aos nossos irmãos, principalmente as crianças e aos mais velhos, por um período em que nós temos que estar em nossas casas, sabendo que Deus está cuidando do nosso país, está tratando o nosso país nessa situação, mas que nós continuamos sendo servos dele, adorando a ele, exaltando o nome dele, amando a ele, e nós não podemos prescindir da nossa vida espiritual nesse período. Nós perdemos temporariamente um elemento muito importante da nossa comunhão com Deus e da nossa vida espiritual, que é a nossa comunhão entre irmãos. Isso é maravilhoso. Temos que nos reunir como igreja. E eu acho que essa iniciativa de gravar o vídeo aqui no YouTube é para que a gente continue com um pouquinho desse sentimento. Olha, eu faço parte de um rebanho, eu faço parte de uma comunidade que adora a Deus. Mas não obstante isso, eu quero dizer para você que nesse momento é que você tem que reforçar ainda mais a sua vida espiritual para um relacionamento direto com Deus. É um momento em que nós estamos reclusos, mas ao invés de encher as nossas mentes com bobagens, ou com entretenimento, ou mesmo com desespero, tenho visto tantas mensagens desesperadoras do fim do mundo no WhatsApp, a gente tem que deixar isso de lado e temos que buscar a presença e a face do nosso Deus. Deus é Espírito, e você como um verdadeiro adorador pode adorá-lo em Espírito e em verdade onde você estiver, tá bom? Quero recomendar à igreja que esteja reunida em família, fazendo seus cultos domésticos. Mais do que isso, que estejamos nas nossas casas tendo uma vida devocional, de oração, de leitura da palavra, e a palavra nos garante que Deus ele se revela àqueles que o buscam ele, né? A palavra nos diz que quando nós buscamos a Deus, nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Então que esse momento de retiro, de reclusão um pouco, seja também um momento de buscar a face do Senhor em oração e em leitura da palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar e vai se revelar e vai se demonstrar muito fortemente, de maneira maravilhosa para você, beleza? Então, nesse sentido, olhando o que está acontecendo aqui com a mulher samaritana, essa celeuma, Deus vai ser adorado no templo, Deus vai ser adorado no monte, nós temos que entender que Deus ele vai ser adorado aonde o verdadeiro adorador estiver. É um costume que em alguns casos a gente tem perdido, de buscarmos ao Senhor e de louvarmos a Ele com hinos de louvor a Deus durante o nosso dia. Às vezes alguns cantam tantas músicas e ouvem tantas coisas e nós deixamos de ouvir ao Senhor. A palavra nos diz que Deus habita em meio aos louvores. Então quando nós louvamos e adoramos a Deus, nós temos a certeza que Ele se faz presente de uma maneira especial na nossa vida. Na nossa casa, na nossa vida, nos nossos carros, nas nossas rotinas, o louvor e a adoração a Deus, a oração, a leitura da palavra, como eu já disse, tem que ser um pressuposto estabelecido, que a gente sempre vai estar vivendo aquilo, né? E quando aquela mulher ouve aquilo, ela ouve uma doutrina libertadora. Da mesma forma que essa doutrina espalhada por Jesus libertou aquela mulher, minha oração e meu apelo para você eu estou gravando aqui na hora do almoço, né? Mas nessa tarde, nesse dia, é que você entenda que adorar a Deus é uma doutrina que liberta. Aquela mulher tinha uma vida em que ela já tinha tido uma série de maridos, ela estava vivendo com um homem que não era dela. Aquela mulher era uma pária da sua sociedade. Mas ao ouvir essa nova doutrina de Jesus, ela faz questão de correr ao seu povoado para poder espalhar essa verdade. E muitos ouvem aquela mulher, creem, e ela traz pessoas para ouvir e para ver Jesus. Então que você entenda que essa doutrina, esse ensino da parte de Jesus a respeito da adoração, estar no local em que o verdadeiro adorador está, e que Deus se faz presente naquele lugar, que isso possa libertar um pouco o seu coração desse momento de tanta aflição, tanto medo, tanto questionamento, e que Deus possa vir sobre a sua vida, trazendo paz, na certeza de que você tem um Pai, que você ora a Ele, e Ele te ouve, e Ele responde aonde você estiver. Nós temos que orar pelo nosso país, irmãos, para que Deus tenha misericórdia dessa catástrofe que está se abatendo sobre ele,
tantas preocupações, tantas coisas que estão acontecendo no Brasil, mas nós temos que orar a Deus e pedir a Deus que Ele faça algo especial pela nossa nação, trazendo cura para a nossa nação, trazendo libertação para o nosso povo, fazendo esse momento passar rápido para que a nossa economia não seja abalada, né? E quando nós vemos lá nos livros dos reis, os profetas passando por momentos de cataclismas, como o próprio profeta Elias, diante de um momento de seca enorme, sendo perseguido, tendo que se esconder numa caverna, nós vemos que Deus se revelou de maneira especial a Elias, mesmo no deserto, alimentando ele com carne, com pão, com água, mesmo na caverna, falando a ele diretamente. No momento em que ele estava isolado, sozinho, Deus estava lá falando com ele. Amém? Nós vemos Deus falar de maneira especial em outros momentos em que você vê cataclismas acontecendo. Por exemplo, quando você vê Noé sabendo que o mundo ia acabar, e tem tanta gente achando que o mundo vai acabar, né? Que está tudo perdido. E Noé, ele mesmo assim pregou a palavra do Senhor, mas ele construiu uma arca para ali guardar ele e a sua família. E naquele lugar Deus era adorado, Deus era buscado, a face do Senhor era buscada. E tantos outros exemplos da Bíblia, irmãos, em que grandes catástrofes, cataclismas enormes, momentos de comoção social são apresentados, e a solução de todos esses problemas não é outra, senão buscar a face de Deus e fazer aquilo que Deus determina para aquele momento. Que você aprenda com Jesus, naquilo que ele disse para a mulher samaritana, que você possa ser um verdadeiro adorador, primeiro confiando em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Segundo, entendendo que você pode adorar ao Senhor aonde você estiver. E terceiro, sabendo que a gente está aqui perto, que for necessário uma mensagem, um pedido de socorro, uma ajuda, a gente está aqui perto para, como igreja, uns aos outros. Graças a Deus a gente tem alguns recursos tecnológicos hoje para tentarmos nos apoiar e assim a gente passar por mais essa provação, por mais esse vale, por mais essa luta, chegando do outro lado mais fortes e mais edificados pelo nosso Deus. Eu quero fazer uma oração nesse momento pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor possa abençoar você de uma maneira especial e que Ele possa trazer conforto, alegria e paz para o seu coração e para a sua vida nesse momento em que tantas pessoas estão desesperadas. Antes dessa oração, eu quero dizer para você que o nosso socorro vem de Deus. Então, que você entenda que todas as coisas estão nas mãos dEle, que o controle de tudo está nas mãos de Deus e que você não precisa ficar desesperado, tá? Eu vejo tantas pessoas que estão com medo, né? Mas o evangelista João, ele vai nos ensinar numa das suas cartas pastorais que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, sabe que o melhor de Deus para a sua vida, mesmo quando a gente não acha que aquilo é bom, é o melhor de Deus para a nossa vida, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então vamos aprender com a mulher samaritana e com Jesus. E vamos adorar ao nosso Senhor em espírito e em verdade durante esse tempo, aonde estivermos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, louvamos o teu nome, porque tu tens cuidado de nós. Nós queremos, Senhor, te render graça e louvor, porque tu és o Deus da nossa consolação e teu Espírito Santo vive e opera em nós. Nós queremos apresentar nesse momento nossos amigos, parentes, conhecidos, que estão com medo dessa epidemia ou mesmo que já tenham sido tocados por ela. Que o Senhor possa chegar com providência, trazendo cura, Senhor. Que o Senhor possa nos proteger também, nos livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa as igrejas espalhadas em toda a face da terra, para que nós possamos, Senhor, mesmo nesse momento de privação, às vezes de contato, estarmos adorando ao Senhor com foco em Ti e sem deixar que o medo roube a nossa esperança. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, que és o autor e consumador da nossa fé. Jesus, muito obrigado pela oportunidade de poder transmitir isso aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vou ficar tentando gravar esses vídeos nas quartas-feiras. O pastor Eliezer vai tentar gravar as lições da Escola Bíblica Dominical para publicarmos no domingo.
E a gente vai tentar fazer uma live ou transmitir o culto ao vivo, tá? Então, se os irmãos estiverem assistindo esses vídeos, os vídeos da palavra a gente vai tentar fazer com esse formato de 20 minutos, 20 e poucos minutos, para que não fique enfadonho aos irmãos. Então, se os irmãos assistirem e quiserem comentar, ou mesmo tirar foto e mandar nos grupos da igreja, para a gente continuar tendo essa interação boa, né? Vai ser muito legal. E também, se puderem fazer o culto doméstico e sempre estarem lá, o pastor, a gente está aqui fazendo culto doméstico e tal, vai ser muito bom, tá bem? Além disso, estamos fazendo o relógio de oração, a campanha de oração. Se você deseja ainda fazer parte da campanha de oração, por favor, entre em contato conosco aí, que a gente vai colocar você nos grupos. Estamos orando sempre para que o Senhor possa repreender esse vírus e ter misericórdia do seu povo. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um forte abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.